Graça e paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão no Buscando a Direção de Deus. E hoje, amados, nós vamos refletir em Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. O texto conta que no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus teve fome. E de longe ele avista uma figueira que tinha folhas. Então ele foi ver se porventura ele acharia nela alguma coisa, já que ela tinha uma aparência de uma árvore frutífera. No entanto, quando ele chega perto dela, ele percebe que nela não havia fruto, só havia folha. E o texto coloca que não era tempo de figos. Aí você fala, poxa, Dani, mas não era tempo de figo. Então não deveria mesmo ter figo nela. Mas você já ouviu falar que árvore, ela também dá frutos fora de época? Pois é, aquela árvore, ela tinha aspecto de ser uma árvore que produzia fruto fora de época, que a gente fala, né? Frutos temporã. É por isso que Jesus foi até ela, porque ela tinha uma aparência de uma árvore que teria frutos. Só que quando ele enxerga que ela não tem fruto, que aquela aparência dela é enganosa, a palavra diz que Jesus amaldiçoou aquela árvore. A palavra diz que Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E a palavra diz que os discípulos presenciaram, os discípulos ouviram aquilo. E eles saem, né? Após ele amaldiçoar a figueira, a palavra conta que eles saíram. Que eles foram para Jerusalém, né? E chega lá Jesus, ele inclusive, né, expulsa os cambistas do templo, né? Tem ali todo um contexto. E posteriormente, Jesus retorna. Ele retorna pela manhã seguinte. E os discípulos olham e vê a figueira seca, desde as raízes. E a palavra diz que Pedro, ele chama a atenção para aquele evento. Pedro diz, olha só isso. Vocês se lembram que o mestre secou a figueira por meio daquela maldição? Vocês lembram das palavras dele? Olha só isso. E aí quando a gente para refletir nesse texto, a gente fica perguntando, né? Mas espera aí, o que aconteceu? Não era estação de figos. Não era. Mas Jesus esperava encontrar figos. Amados, quando Deus espera algo tem que estar ali. E quando a gente pega o aspecto de uma figueira com folhas crescidas, são características de uma figueira que dava fruto cedo, antes da estação. Então, já teria que ter figos, nem que fosse verdes ali. A figueira que Jesus amaldiçoou não tinha folhas. Aliás, a figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto. A aparência dela era enganosa. Ela parecia madura, mas ela não era. E é aí que está o problema. E quando a gente pega esse texto, a gente tem que ver também o contexto dessa passagem. E o contexto do capítulo 11 de Marcos, no dia antes de amaldiçoar a figueira, Jesus tinha entrado em Jerusalém, aclamado por uma multidão.
E naquele contexto o povo parecia pronto para aceitar Jesus. Eles pareciam pronto para mudar de vida, aliás. Mas menos de uma semana depois, aquele povo queria a morte de Jesus. Eles pediam a crucificação de Jesus. E o paralelo dessa figueira também expressa esse contexto, mostrando que eles eram como a figueira amaldiçoada. Eles pareciam prontos, mas não deram fruto. A aparência era enganosa. O outro paralelo que a gente pode trazer da passagem, extraindo para a nossa vida espiritual princípios fundamentais, envolve a gente compreender que quem é salvo por Jesus dá fruto. Quem é salvo por Jesus precisa ter frutos. Você pode perguntar, Dani, quais são esses frutos? Que fruto precisa estar presente na minha vida uma vez que eu fui salvo por Jesus? Você precisa deixar o pecado? Não tem como você ser salvo por Jesus e continuar amando o pecado. Se você é salvo por Jesus, a sua vida precisa mudar. Precisa ser uma vida transformada. Seus frutos, amados, podem ser ainda verdes, pequenos, principalmente se você está começando na fé. Mas eles precisam estar lá escondidos entre as folhas. Eles têm que estar lá. Você não pode aparentar amar Jesus e não se arrepender. Você não pode aparentar amar Jesus e continuar no pecado. Aliás, você não pode aparentar amar Jesus, você tem que verdadeiramente amar Jesus, porque se você apenas aparenta amar Jesus, a sua vida é uma vida de quem não se arrepende. Não tem fruto de arrependimento. Não tem fruto de transformação. Não há esse deixar de lado o pecado. Agora, quando você ama verdadeiramente Jesus, genuinamente Jesus, essa vida de Jesus, ela vai emanar em você. Ela vai amar em você, ela vai emanar em você. E, consequentemente, lá estarão os frutos do arrependimento, os frutos de quem deixa o pecado e vive uma nova vida. Amados, a gente precisa entender que um dia cada pessoa será julgada por Deus. E quem não mostra os frutos de uma vida transformada por Jesus será castigado. Por isso, cada um de nós que professa ser crente em Jesus precisa analisar a própria vida e identificar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, e buscar a ajuda de Jesus para que possamos dar muitos frutos, para que possamos ter os frutos que Ele espera, os frutos que Ele deseja ver na nossa vida. Precisa estar na nossa vida. A gente precisa andar nessa dependência, amados. E o Buscando a Direção de Deus hoje nos convida a examinar a nossa vida e buscar as evidências dos frutos de Jesus na nossa vida. Você fala assim, Dani, eu olho para a minha vida e eu ainda não consigo identificar esse fruto de arrependimento, de pecado.
eu não consigo identificar esse fruto de transformação. Então você vai buscar a ajuda de Jesus, amado. Você vai buscar a ajuda de Jesus, amada, para que você possa dar os frutos que Ele espera para a sua vida. Amém? Graça e paz. Nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus.